dia a todos, bom dia a você que está aqui conosco em nosso templo. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Que bom que você está aqui. E você também que está na sua casa, nos assistindo, o nosso bom dia, a paz do Senhor, que a presença real de Jesus Cristo possa estar com a sua vida, através da ação do Espírito Santo de Deus, trazendo alegria, conforto e, acima de tudo, uma palavra do Senhor para a sua vida. Como sempre, nós temos falado aqui que a nossa igreja, ela não parou, estamos em plena atividade. Na quarta-feira, às 15 horas, temos um culto de oração aqui no nosso templo, tem sido uma grande bênção. Quinta-feira, às 19h30, estamos aqui. Domingo, às 9 horas, estamos aqui entrando na sua casa também, aqui na nossa igreja. E hoje, às 19 horas, estaremos aqui também, com certeza, num grande culto de adoração ao Senhor. Lembrando aos nossos irmãos e amigos, se você está tendo uma grande dificuldade em trazer o seu dízimo à casa do Senhor, com certeza o número da nossa conta já está passando aí na nossa página. E lembrando também, você que é membro da nossa igreja, nós estamos abertos aqui. E a palavra de Deus é muito clara, Deus ama quem dá com alegria. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E dízimo é uma questão da nossa fidelidade com Deus. Dízimo é uma questão da nossa experiência com Deus. E é isso que a palavra de Deus, ela nos declara. E nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe muito nesse culto de hoje pela manhã. A palavra que será ministrada ao nosso coração. Com certeza, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo de Deus está aqui. Vamos orar? Coloque sua dificuldade, sua necessidade diante do Senhor. Deus, eu estou aqui. Fale para o Senhor. Eu estou aqui com meu coração aberto, estou com meu coração, Deus, contrito, para receber algo novo e algo tremendo. Interceda pela igreja. E é interessante que a palavra de Deus é muito clara, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós temos que interceder por isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela real certeza que nós temos que o Senhor está aqui. Ó Deus, nós só temos que agradecer pela manifestação do Teu poder. Ó Deus, nós só temos que agradecer o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, Deus, mesmo nós não merecendo isso, Senhor. Ó Deus, o ar que nós respiramos, nós somos gratos ao Senhor. O alimento, ó Deus, que não tem faltado em nossa mesa, nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, nós estamos vivos, ó Pai, nós estamos vivos. E que a Tua igreja, perceba, a Tua igreja espalhada por este mundo afora, possa entender que todo ser que respira louve ao Senhor. Pai, nós queremos viver isso. E nesse novo tempo que se abre para nós, Pai, nós queremos ter certeza de que o Senhor ainda continua conosco. E, ó Pai, a Tua promessa é muito clara, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Pai, se tem alguém que está nos escutando, se tem alguém em nosso meio que não tem certeza da sua salvação, que nesta manhã seja uma manifestação do Teu poder, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar um hino do nosso cantor cristão. Vai estar projetado aqui na tela. Nós todos vamos levantar. E tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Uma grande tempestade. Pregamos isso na quinta-feira também. Mas quando Jesus está conosco no barco da nossa vida, nós somos vencedores. O mar se acalma. O mar se acalma. E uma das maiores certezas do cristão é que ele tem paz no seu coração. Amém? Amém. Salvador.
É interessante que a única coisa que Jesus prometeu para nós é um porto seguro, né? E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu, né? Que palavra, que hino que nos conforta. Irmão, nós vamos orar pela igreja espalhada por todo esse Brasil, por toda a igreja espalhada por esse mundo, né? E quando nós olhamos para a igreja hoje, alguns pensam, pastor, dá desânimo? Não. Isso iria se cumprir. Temos que ser gratos a Deus, porque nós estamos vendo isso. A palavra de Deus se cumprindo na nossa geração. Na nossa geração. E como Deus é fiel. Nós estamos vendo cumprindo as Escrituras, e é interessante que, quando nós pensamos na palavra de Deus, nada está em oculto. Nada está em oculto. Isso não é novidade para ninguém. Está acontecendo. E Deus tem nos revelado, através da sua palavra, tudo isso. Louvado seja Deus pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que está nos conduzindo a isso. Vamos orar? E que Deus tenha muita misericórdia daqueles que não estão entendendo o que está acontecendo, né? Principalmente dentro da igreja do Senhor. Senhor, amor. Pai, nós adoramos ao Senhor, ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Deus, nós temos experimentado, Pai, a Tua bondade e a Tua fidelidade para com as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que Amém, o Senhor Jesus. continue falando aos nossos corações. E aqueles que estão, ó Pai, entristecidos, que não têm, ó Deus, a certeza de que o Senhor, ó Deus, reina sobre todas as coisas. Que haja, ó Deus, um despertamento, um avivamento para a glória do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Desperta a Tua igreja, ó Deus, o Teu povo, o povo, ó Deus, que clama pelo Teu nome, ó Pai, porque nós sabemos que os Teus ouvidos não estão cerrados para ouvir aquilo, nosso clamor, aquilo que nós temos pedido ao Senhor todos os dias, ó Pai. Visite, ó Deus, a nossa nação. Visite, ó Deus, cada lar, cada família, para que a Tua glória seja manifesta nesta nação, ó Pai, para que a Tua graça, ó Deus, ela possa alcançar aqueles que ainda necessitam da salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Deus, esteja com a Tua igreja, ó Pai. Levante, ó Deus, homens e mulheres que estejam, ó Deus, dispostos a estar a cada dia buscando a Tua face, ó Pai. Restaura as vidas que precisam ser restauradas. Cure, ó Deus, as feridas e cure, ó Deus, as doenças, ó Pai, que cada pessoa possa sofrer neste momento, ó Deus, visitando aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão de luto, ó Pai. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa, ó Deus, alcançar esses corações. Nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, se faz presente aqui no nosso meio. O Senhor, ó Deus, está conosco e nós sentimos a Tua presença, porque a Tua graça, ela tem nos alcançado a cada dia, as Tuas misericórdias também, ó Pai. Muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Amém, Jesus. Nós adoramos ao Senhor, porque Tu és digno, ó Pai, de receber toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. E com certeza à noite nós vamos cantar e adorar ao Senhor, né? Se você está vivo, todo ser que respira, louve o Senhor. Eliane, nós estamos felizes, né? Hoje eu não vou ministrar, mas a irmã Eliane está aqui conosco, né? E ela vai trazer uma palavra que Deus colocou no seu coração. Louvado seja Deus pela pessoa, sua pessoa, pela sua amizade e por tudo que você representa aqui em nosso meio. Deus te abençoe muito, aquilo que Deus colocou no seu coração. Nós vamos orar, né? Nós vamos orar. Irmão João, vamos orar pela irmã Eliane. Vem aqui à frente, por favor. Deus continue abençoando a sua vida. Deus amado, Deus que temos de Senhor, Tua presença, a irmã Eliane, que vai trazer uma palavra vinda do Seu trono, Senhor Deus.
Que essa palavra, Senhor Deus, possa encontrar guarida em nossos corações, Senhor Deus, possa encontrar uma porta aberta para falar em nossas mentes, nossos corações, Senhor Deus. Que nós possamos a cada dia mais louvar Teu santo nome, aprender mais de Ti, ficar mais perto de Ti, Senhor Deus. Nós te agradecemos pelo pastor, Senhor Deus, nós te agradecemos pela nossa igreja, nós te agradecemos por todas as pessoas que nesse momento estão ouvindo, cantando, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor Deus. Amém. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Eliane. Obrigada, pastor. Graça e paz, igreja. Agradeço a oportunidade que o pastor concedeu. Eu gostaria que os irmãos abrissem Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 35 a 41. Quem é este? É o tema que nós vamos refletir. Quem é este? Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Que tempestade você e eu temos passado nesse período? Engraçado que quando a gente passa por tempestade nas nossas vidas, a gente tem várias reações. A primeira, eu não sei se você vai se identificar comigo, mas sempre é assim comigo. A primeira, a gente fica estático, a gente fica imobilizado. É engraçado que a tempestade, ela não chega avisando: ó, estou chegando. A tempestade, ela vem. E ela vem e a gente fica estático, achando assim: isso não está acontecendo. A sensação que a gente tem é de ficar parado, estático, olhando aquela tempestade. Muitas vezes a gente, quando entrega a vida para Jesus, a gente acha que a gente vai ficar blindado de qualquer tempestade, de qualquer luta, de qualquer tristeza. É uma sensação, quando a gente, conhece a Jesus, de que essa tempestade nunca vai chegar nas nossas vidas. E ela vem. Ela vem sem avisar, ela vem às vezes de uma forma muito forte, porque a tempestade nas nossas vidas, ela é inevitável. A própria palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E às vezes a tempestade chega e coloca a nossa vida de ponta cabeça. E aí a gente, de estático, quando a gente vê que a tempestade é real, o primeiro passo que a gente toma: vou buscar os irmãos em oração. Vou procurar os irmãos, vou compartilhar, vou orar. E a gente orando, a tempestade vai passar. E o engraçado que quando você compartilha com alguns irmãos a situação que você está passando, que não são muitos, a gente escolhe realmente a dedo, a gente tem a sensação que o irmão não está sentindo aquilo que você está sentindo.
Muitas vezes o irmão fala, quieta o coração, vamos orar, Deus está no controle. Mas você fala assim, mas você não está entendendo o que eu estou passando. É muito engraçado isso. Você acha que o seu problema é maior do que qualquer outro que está em volta. E graças a Deus que os irmãos não têm o mesmo sentimento que você. Porque eles estão de fora. E aí eles vão orar de coração, buscando ao Senhor, te sustentando em oração. Ontem eu ainda estava assistindo com o Denival aquele seriado de Moisés na TV. E quando Moisés vai para a guerra, que ele fica, né, com os braços todo cansado. E quando ele ficava com o braço assim, a vitória vinha, né? É isso, pastor? E é isso que acontece quando os irmãos estão orando por nós. Graças a Deus que eles não têm o mesmo sentimento que nós. Graças a Deus que eles não se apavoram como a gente se apavora na tempestade. A gente chora compulsivamente aos pés do Senhor. A gente faz jejum, a gente faz oração, a gente busca mais ainda a face do Senhor, achando que a solução vem de imediato. Eu vou orar e vai. E não vem. Deus fica em silêncio. Deus não está ficando atrasado. Ele está preparando a nossa vitória. Quando as tempestades vêm, elas são inadministráveis. Muitas vezes elas chegam nas nossas mãos e a gente acha que a gente vai fazer algo e vai resolver. Eu me recordo que quando eu tive a Sara, na noite ela nasceu às 6 horas da manhã, da sexta-feira. E de noite o pediatra ia viajar de madrugada e ele acordou o Denival, que o Denival estava dando plantão. E ele perguntou para o Denival, o que você acha que a sua filha pode ter? Denival estava lá dentro do local onde eles ficam no plantão e ele falou, ela morreu? Ele falou, não, eu quero saber o que você acha que ela pode ter. E ele ficou desesperado, pode ter isso, pode ter aquilo e tal. E aí ele entrou no quarto, eu estava acabando de sair do efeito da anestesia, e ele abriu o quarto e ele começou a chorar. E ele disse, aconteceu algo com o nenê. E eu lembro que eu me levantei, eu fiquei em pé na mesma hora e eu disse, ela morreu? Ele falou, não. E aí ele foi me contar o que estava acontecendo. E eu disse, vamos lá no berçário que eu vou orar, não é nada disso, nós vamos orar. E desde então, eu tenho orado compulsivamente aos pés do Senhor pela cura da Sara. Eu tenho buscado aos pés do Senhor a libertação da vida dela. E não veio de imediato. Foram 33 anos. E eu tenho orado. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente não vai passar por tempestade. Ou se vai passar, que a gente vai orar. E que Deus vai dar a solução de imediato e ela não vem. Dói muito na tempestade, quando ela vem, que a gente vê infidelidade, vê traição, doença. A nossa visão, ela fica turva. Quando a gente tenta ver se Deus está agindo em nosso favor. Mas Deus olha a situação de forma cristalina. Ele está nos ensinando algo. Essa tempestade, ela vem para nos ensinar alguma coisa. Não cabe a nós saber o que está acontecendo. Por que veio essa tempestade? Eu me recordo que quando nós descobrimos que estava eu e minha mãe juntas, que nós descobrimos que ela estava com câncer,
A primeira pergunta que veio na nossa cabeça: por que ela? Uma senhora que ficou viúva com 28 anos, com 3 filhos pequenos, né? Ficou viúva por quê? Porque num acidente de trânsito, o meu pai desceu para discutir com a pessoa que bateu na gente, e essa pessoa saiu com uma faca e deu 17 facadas na barriga dele, e uma semana depois ele veio a falecer. Ela ficou com a gente numa situação muito difícil, lutando desesperadamente. Foi quando a gente conheceu a Jesus, porque o meu irmão começou a mexer com drogas, tinha uma juíza na cidade, e essa juíza ficou sabendo do caso da minha mãe. Era falado assim, aquela viúva que ficou com 3 filhos, que o marido morreu com 17 facadas na barriga. E nesse dia que meu pai levou 17 facadas, estava eu, o meu irmão e a minha irmã assistindo. E essa juíza chamou a minha mãe e disse: você acredita em Deus? E a minha mãe disse assim: eu acredito. Porque o dia que o meu marido faleceu, eu ajoelhei lá dentro do hospital no quarto e falei: Deus, cuida de mim e dos meus filhos. Então eu acredito em Deus. Ela falou assim: mas você gostaria de aceitar Jesus? E ela falou: eu quero conhecer esse Jesus. E naquele dia, eu, minha mãe e minha irmã nos convertemos. E começamos a trabalhar dentro de uma obra. E nunca mais paramos de trabalhar. A igreja se pôs em oração, em função do meu irmão ser liberto das drogas. E em 2, 3 meses, a gente começou a ver uma grande mudança na vida dele. E em pouco tempo, ele estava dentro de um seminário. E é pastor. Então a gente vê que Deus trabalha na tempestade. Tempestade dura, revolta, mas abençoada. Então não cabe a nós sabermos o que está acontecendo e por que está acontecendo. Cabe a nós descansar no Senhor, buscar o Senhor. Saber que o Senhor tem o controle de toda a situação. Em quarto ponto, as tempestades, elas são pedagógicas. Elas pegam a gente de surpresa, mas não pegam Deus de surpresa. Deus é Deus. Ele tem o controle sobre toda a situação. A própria palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Então nós temos que buscar ao Senhor na tempestade, ajoelhar aos pés do Senhor e acreditar que Ele, que tem o controle sobre tudo, vai dar a palavra final. Ele vai dizer sim ou não. É Ele. E basta a gente acreditar e descansar no Senhor. Esse texto, dentro dele, a gente vê 3 perguntas. A gente encontra 3 perguntas. E elas aconteceram no período da tempestade. No versículo 38b, a gente vê os discípulos perguntando: mestre, não te importa que pereçamos? Muitas vezes a gente está ajoelhado e a gente olha para Deus e fala assim: o Senhor não se importa de ver o que eu estou passando? Às vezes a gente questiona o Senhor. E o Senhor olha para a gente e diz: eu estou no controle. Mas Senhor, está doendo muito. Aquietai, sossegai. É o que o Senhor fala para nós. Como é difícil a gente viver a situação, ouvir o sossegai e realmente descansar no Senhor. Às vezes, na tempestade, a gente olha para Deus e a gente acha que Ele está surdo, que Ele está quieto, que Ele está inerte.
Muitas vezes a gente fala que Deus esqueceu de nós. Muitas vezes a gente duvida até do poder de Deus. Mas a palavra de Deus no Salmo 121, do versículo 2 a 4, diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. Em Isaías 40, no versículo 28 e 29, fala: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós temos que lembrar que o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, mesmo quando a gente deita e tira uma bela noite de sono, o nosso Deus trabalha em nosso favor enquanto estamos dormindo. Nós temos que lembrar que o nosso Deus tem o controle sobre todas as coisas. A palavra de Deus fala que nenhum fio do nosso cabelo cai sem que Deus permita. A gente vê isso em Lucas 21, 18 e em 2 Samuel 4, 11. Deus, ele permite que a gente passe por uma tempestade. Assim como a gente viu na situação de Jó. Você olha Jó, você fala, por quê? Um homem que era fiel em dízimo, em oferta, em buscar ao Senhor, em honrar a palavra do Senhor. E aí o diabo chega e fala assim, tá vendo aquele lá? Tira os bens dele. Vamos ver se ele vai te louvar. E aí Deus fala com ele. Você pode fazer o que for, você só não vai tirar a vida dele. E aí o diabo tira tudo. Família, bens, os filhos e tal. E Jó, firme. Aí o diabo volta e fala, mas se eu tocar na vida dele, umas feridas, ele vai blasfemar. E Deus permite. E Jó não blasfema. E depois Deus dá em dobro para ele. Como será que a gente tem reagido na tempestade? Será que a gente tem entendido que o Senhor está no controle? Será que a gente tem sossegado nas ondas do mar? A segunda pergunta que a gente vê nesse texto é: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? É engraçado que quando a gente entra no vale da tempestade, a nossa fé fica abalada. Às vezes, você chega a olhar e achar que Deus está tão quietinho que você não crê nele da forma que você deveria estar crendo. A tempestade, ela vem automaticamente e a gente, além de ficar inerte, a gente vai para a caverna, como Davi fez. Lá em 1 Samuel 22, de 1 a 2, a gente vê quando Davi fugia de Saul. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se com ele todos que achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, havia com ele cerca de 400 homens. Engraçado que quando a gente entra na tempestade, Deus começa a mandar pessoas amarguradas de espírito.
Deus começa a mandar pessoas endividadas. Eu fico imaginando o pastor Keivone, que estão liderando, né, nessa fase a igreja. E você tem que aprender a administrar essa situação. Você tem que aprender a conviver com esses homens. E o engraçado é que nessa situação, Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, e ele se escondeu na caverna de Adulão, que significa um lugar da antiguidade, lugar de se receber, pela palavra do profeta, cura e libertação. Muitas vezes a gente fica na caverna para ser curado, para ser liberto. Davi também estava em aperto, ele estava endividado, amargurado de espírito, em razão da sua situação. Por isso atraiu pessoas que identificaram com o seu sofrimento. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam: Ih, passei pior que você, não esquenta não. Você vai sobreviver, vai passar. E você fica olhando e fala: Jesus, será? Quando estamos vivendo situações difíceis, queremos fugir, queremos nos esconder. Mas são nesses momentos que Deus quer nos tratar. E Ele envia pessoas que estão vivendo situações semelhantes para aprendermos com elas. E na visão espiritual, estar em aperto é chegar no limite do recurso humano. Estar em aperto é chegar no limite do recurso humano quando estamos esgotando as possibilidades de sairmos daquela situação. E quando a gente esgota todo o recurso humano, aí que Deus entra. Para mostrar que é Ele que tem o controle sobre tudo. Quando entramos na caverna, Deus não deixa de enviar pessoas para andar conosco. E muitas vezes, pessoas necessitadas que necessitam da gente. E às vezes a gente olha para Deus e fala: Senhor, agora eu que estou precisando. Por que o Senhor está me mandando Ele que está precisando? Eu preciso de ajuda, eu não posso ajudar. E Deus mostra para a gente que a gente ainda pode ajudar. Engraçado que essas pessoas, esses 400 homens que ficaram com Davi, lá em 1 Crônicas 12:8, fala o seguinte, que Deus transformou esses homens. E dos gaditas se desertaram para Davi, o lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões e ligeiros como corças sobre os montes. Como que a gente sai da tempestade? Valentes, armados, com escudo e lança, com o rosto de leão e ligeiros como corça. Se buscarmos ao Senhor, vamos sair da tempestade dessa forma. Mesmo que você fique inerte, dentro da caverna, no deserto, sem saber o que fazer, Deus não perdeu o controle e Ele quer falar conosco. Ficamos em pânico, mas Deus não fica. Ele quer falar e tratar conosco. As tempestades não são para nos destruir, mas para nos fortalecer. A tempestade vem não para nos derrotar, mas para fortalecer muito mais a nossa fé. Por isso que muitas vezes a gente fala: pelo sangue de Jesus, eu sou vitorioso. Como é fácil a gente ministrar na igreja quando tudo vai bem. Tudo no seu devido lugar. Aí é fácil. O irmão chega com problema, você tem facilidade de administrar. Está tudo na bonança. Mas quando a tempestade vem, aonde fica a nossa fé? Aonde está a nossa visão? Turva ou cristalina em Jesus? E a terceira pergunta que a gente vê nesse texto é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Este é o Jesus que estava com os seus discípulos, e a maioria deles eram pescadores. E eles estavam, esse mar era um lago, e eles já estavam acostumados a andar nesse mar. Provavelmente naquela luta ali, eles devem ter dito: não, nem precisa acordar o mestre, nós já estamos acostumados aqui, a gente faz isso, faz aquilo, a gente resolve.
super fácil. Eu vejo isso para mim, que sou advogada. Muitas vezes a pessoa chega, ela chora comigo na situação que ela está passando. Mas eu enxergo de uma forma completamente diferente e falo para ela, quieta, tem solução. A lei te dá a solução. Muitas vezes eu tive um cliente de Santa Rita que eu trabalhei assim num processo para ele vários meses. E eu ria que uma vez por mês ele marcava um encontro no escritório. Mas não era para ver como é que estavam andando os processos. Era para conversar. E a esposa dele dizia assim, doutora, cada vez que ele vai, ele volta animado, ele volta renovado. Por quê? Porque eu estava fora do problema. Eu sabia como resolver o problema para ele. E eu dizia, quieta, está tudo caminhando de acordo com o que eu previ. E ele voltava animado. Então, a gente tem que prestar atenção que muitas vezes a gente usa os nossos recursos e a gente não consegue resolver. Mas Jesus, ele entra na situação e ele resolve. Quando estamos na tempestade, você acha que você está sozinho. E aí você olha para Jesus e diz assim, Senhor, a situação está igual a de Lázaro, já está cheirando mal. Lembra? Quando Jesus chegou, o que a irmã falou para Jesus? Que ele falou, tira a pedra. O que ela falou? Senhor, já está cheirando mal. E o Senhor falou, tira a pedra. Que essa morte é para a honra e glória do Senhor. A tempestade, ela vem para que a gente possa honrar cada vez mais o nome do Senhor. Quem é este? Este é o meu Deus, aquele que tem o controle sobre toda a situação. Quem é este? Este é o Senhor que curou aquela senhora que tinha o fluxo de sangue, que só tocou nas vestes dele. Quem é este? Este é o Jesus que você serve. Este é o Jesus que tem o controle sobre toda a situação. Quem é este? É o que cura cego. É o que cura o aleijado. É que faz o surdo ouvir, os leprosos purificados e os mortos ressuscitados. Quem é este? Este é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós amamos e é o Deus que ninguém pode tirar de você. O diabo pode tocar no seu bem, o diabo pode tocar na sua vida, o diabo pode tocar no seu sentimento, mas ele não tem o poder de tirar Jesus do seu coração. Ele não tem o poder de tirar a tua fé. Quem é este? Este é o Deus que eu sirvo, que ressuscita toda a situação e que faz grandes milagres. É este Deus a quem eu amo e eu sirvo, para a honra e glória de Jesus. Pastor, a palavra está com o Senhor. É verdade. Quando a Eliane estava ministrando, é interessante que eu gosto muito de uma frase, não sei nem quem disse, né? É na crise que a gente cresce, né? É na crise que a gente revela quem realmente nós somos. E diante dessa crise, eu não gosto de falar crise, desse momento que a gente está passando, como a gente ouviu tantas coisas para nos desanimar. E eu fiquei pensando muito nesse texto. E foi bem colocado aqui. Depois dessa tempestade que nós estamos passando, que vamos passar, né? Já passou. Olha como nós vamos sair. Corajosos, prontos para o combate, que vai vir outro, e nós vamos saber lutar com escudo e com a nossa lança.
E isso é interessante, que não foi todo o exército, né? Foram poucos. E que Deus nos ajude a romper em fé. E nós vamos cantar rompendo em fé, né? Cada vez que a nossa fé é provada, isso é para quem tem a ação do Espírito Santo de Deus. Deus nos dá a oportunidade da gente crescer mais, né? Que coisa tremenda isso. Você pode levantar e cantar conosco, cada vez que minha fé, Senhor, é provada. Cada dificuldade que eu estou passando, eu tenho a oportunidade de crescer. Crescer no Senhor, crescer em coisas novas. Porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia na nossa vida, né? A cada manhã ela se renova. E a cada manhã Deus cumpre algo tremendo na nossa vida. Deus traz alegria, Deus traz conforto, Deus traz paz. Deus traz uma palavra também que nos conforta quando nós estamos precisando também. Você pode cantar? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
é interessante, nós já estamos terminando, mas é interessante quando a gente canta essa música, né? Vem na nossa mente o povo de Israel, aquele mar vermelho na frente deles lá, né? E agora? Será que alguém naquele momento ali teve, olha, se o mar não se abrir, nós vamos passar por cima? Será que alguém pensou nisso aí? E a palavra de Deus é muito clara, né? Por que tudo isso foi escrito? Para que servisse de exemplo para nós que Deus vai agir na nossa vida. Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir na minha vida também. Deus está movendo dentro da sua igreja. Como nós falamos, temos falado desde março, né? Desde março nós temos falado que a igreja não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Um exército corajoso que vai aprender a lutar chegou. Amém? Vamos orar, que Deus confirme isso no nosso coração, a palavra de Deus, e às 19 horas estaremos aqui também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor caminha conosco. Muito obrigado, ó Deus, pelas vitórias que nós temos. Ó Deus, nós só temos que agradecer que o Senhor caminha conosco no meio da nossa tempestade. O Senhor é nosso pastor e nada tem nos faltado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Deus, muito obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, pela certeza que nós temos que a cada dia da nossa vida o Senhor nos coloca provações para que possamos ter uma grande lição. O Senhor caminha conosco, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor dá livramento, o Senhor traz cura, o Senhor traz libertação. Ó Deus, o nosso desejo nesta manhã, desperta aqueles que estão com dúvidas, Senhor, no Teu poder. Desperta aqueles ainda que não entenderam o propósito real da igreja do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Tenha um domingo na presença do Senhor, né? Um domingo de vitórias. Amém?